Bom pessoal, meu nome é Álvaro Pimentel, eu sou estudante da FECLESP, a UES Quixadá. Eu faço curso de Física e sou bolsista do PIBID, certo? Eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre o conteúdo de dilatação linear. Primeiramente, vamos ter noção que é dilatação linear. Dilatação significa o quê? Expansão. E no caso, como é linear, vai ser a expansão de um corpo em relação ao seu comprimento, certo? A forma que nós vamos utilizar é apenas essa. ΔL, que é a dilatação linear, é igual ao alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes o L0, que no caso, como nós estamos falando de dilatação linear, o L0 vai ser o comprimento inicial, vezes o ΔT, que no caso é a variação da temperatura. Um exemplo básico de dilatação linear, nós temos a questão dos fios de cobre, certo? Em postes. Vocês podem observar que os postes na rua, você tem o seguinte: os fios de energia, eles não são totalmente estirados, eles são assim, eles têm uma barriguinha para cima. Por quê? Porque eles não são totalmente estirados, devido à questão da dilatação linear. O que é que acontece? Quando eles estão em dias mais quentes, o que é que acontece com eles? As partículas, as moléculas que compõem ele, sofrem a dilatação linear, ou seja, em dias mais quentes elas se expandem, e em dias mais frios elas se contraem. Se no caso esses fios fossem totalmente esticados, o que é que aconteceria em dias mais frios? Eles iam romper, porque eles não teriam como se contrair, certo? Por isso que ele tem essa barriguinha no caso para cima. Continuando, vou dar um exemplo para vocês, aplicando a forma. Eu quero saber qual é a dilatação linear de um fio de cobre. No caso, o cobre, o coeficiente de dilatação linear do cobre é igual a aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. O que é que significa esse grau Celsius elevado a menos 1? Significa dizer que a cada variação de 1 grau Celsius, o cobre ele vai dilatar, certo? 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Eu quero saber qual é a dilatação linear, o ΔL, de um fio de cobre, que tem um comprimento L0, comprimento inicial de 100 metros. Em um dia que a variação da temperatura dele vai ser de 200 graus Celsius, digamos. ΔT é igual a 200 graus Celsius. Como o primeiro termo está em notação científica, então eu vou transformar os outros dois em notação científica. Transformando em notação científica, eu tenho que a mesma coisa que eu tenho 1 vezes 10 elevado ao quadrado. E 200 é 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Fica melhor eu trabalhar dessa maneira. Como eu tenho todos os termos transformados em notação científica, então é só jogar na forma. Eu já tenho o coeficiente de dilatação linear, o comprimento inicial e a variação da temperatura. Então, resta só descobrir a dilatação linear. Jogando na fórmula, você tem o seguinte: você tem que dilatação linear é igual ao coeficiente de dilatação linear 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes comprimento inicial 1 vezes 10 ao quadrado, só 10 ao quadrado, certo? Vezes 2 vezes 10 ao quadrado. Só multiplicar. 1,5 vezes 1 vezes 2. No caso, ΔL vai ser igual a 3 vezes, você repete a base, que é 10, e como é a multiplicação, você soma os expoentes. Menos 5 mais 2 mais 2, que vai dar igual a menos 1. Ou seja, a dilatação linear vai ser igual. No caso, você aqui o expoente é menos 1. O que é que acontece para esse expoente ser menos 1? Foi porque você deslocou uma vírgula para a direita. Para voltar, você faz o processo contrário. Você volta uma casa para a esquerda. A 0,3 metros. Ou seja, em um dia em que um fio de cobre de 100 metros sofreu uma variação da temperatura de 200 graus Celsius, a sua dilatação linear vai ser de 0,3 metros. Pronto, por hoje, só isso. Obrigado, valeu.